A neve caía em grandes flocos, cobrindo suavemente a tula daquela noite com um manto branco. Dezembro sempre tinha sido meu mês favorito, mas aquele dezembro era diferente, especial, como se tudo ao meu redor, até a própria natureza, tivesse decidido me dar um presente. Eu observava meu reflexo na vitrine do Café Vitória e, por um instante, quase não me reconheci. Meus cabelos castanhos estavam arrumados em um penteado elegante. Eu usava um vestido azul marinho que valorizava minha silhueta e, principalmente, havia algo diferente nos meus olhos. Meus olhos já não estavam voltados para o chão. Eles brilhavam. Irina, você vem? Andrei estendeu a mão para mim, e as luzes das guirlandas de Natal refletiram em seus dedos. Sim, desculpe. Fiquei admirando a neve. Respondi, colocando minha mão na dele, larga e segura. Dentro do café, estava quente e aconchegante. A iluminação suave, as velas acesas sobre as mesas e o cheiro de canela e baunilha criavam uma atmosfera acolhedora. Sem perceber, toquei o anel de safira que estava pendurado em uma corrente fina ao redor do meu pescoço. Minha avó dizia que aquela pequena joia trazia força. Antes, eu não acreditava nesse tipo de história. Mas agora eu estava disposta a acreditar em qualquer coisa. O maitre nos acompanhou até uma mesa perto da janela. O salão estava pela metade, ocupado principalmente por casais e pequenos grupos. Ramos decorativos de pinheiro, com pinhas e fitas vermelhas, enfeitavam as paredes e deixavam o lugar com aquele clima especial que antecedia o Ano Novo. Champanhe? Perguntou Andrei quando nos sentamos. Claro, respondi sorrindo. Hoje é um dia especial. O garçom trouxe o cardápio e, quase sem perceber, fiquei olhando para meu anel de noivado. Era simples. Uma fina aliança de ouro branco com um pequeno diamante. Não era extravagante, nem chamava atenção para o preço. Era exatamente o tipo de anel que eu queria. Andrei havia entendido isso sem que eu precisasse dizer uma palavra, embora nós nunca tivéssemos conversado sobre joias. Quando o garçom trouxe o champanhe, Andrei levantou a taça. A nossa nova vida. E a sua força, que faz com que eu me admire de você todos os dias. Eu sorri, sentindo o calor de suas palavras se espalhar dentro de mim. Era estranho, mas mesmo um mês depois do pedido de casamento, eu ainda sentia uma leve vertigem quando pensava que em breve seria sua esposa. Não havia insegurança. Não. Eu tinha absoluta certeza da minha decisão. Era apenas que, às vezes, a felicidade pode ser tão completa que parece não caber dentro da gente. A nós, respondi, tocando minha taça na dele. Foi então que uma risada alta, vinda do outro lado do salão, chamou minha atenção. Virei a cabeça. E congelei. Foi como se eu tivesse encontrado uma parede invisível diante de mim. Em uma mesa mais distante, sentado de costas para o restante do salão, mas de frente para nós, estava Serguei. Meu ex-marido. O homem que um dia eu amei. Depois, passei a ter medo. E agora? Ira, o que aconteceu? Andrei percebeu imediatamente minha mudança de expressão. É o Serguei. Apontei discretamente para a mesa mais distante. Ao lado dele estava Cristina, a jovem por causa de quem, ou talvez graças a quem, Serguei havia me deixado quase 2 anos atrás. Ela parecia muito jovem em seu vestido rosa-choque, com os cabelos claros presos em um rabo de cavalo alto. E parecia muito, muito cansada. Serguei não havia mudado. O mesmo jeito convencido. O mesmo terno caro, acompanhado de uma camisa um pouco mais chamativa do que deveria. Os cabelos continuavam cuidadosamente penteados com gel. Ele contava alguma coisa, gesticulando bastante, praticamente sem prestar atenção à mulher que estava ao seu lado. Exatamente como, no passado, não prestava atenção em mim. Quer ir embora? Perguntou Andrei em voz baixa, já se preparando para se levantar. Podemos ir para outro lugar. Continuei olhando para os dois. E, dentro de mim, surgiu uma sensação estranha. Não era ciúme. Não era dor. Não era medo. Era outra coisa. Um sentimento que eu quase havia esquecido. Pena. Não, respondi com firmeza, segurando a mão de Andrei. Eu não vou a lugar nenhum. Exatamente 1 ano atrás, eu teria me encolhido. Teria abaixado os olhos. Teria feito qualquer coisa para não ser percebida. Eu teria ficado apavorada com a possibilidade de Serguei me ver,
se aproximar e dizer alguma coisa humilhante. Eu teria me escondido. Teria ido embora. Teria desaparecido. Mas não hoje. Você tem certeza? Andrei me observava atentamente. E em seus olhos eu enxergava compreensão e apoio. Absoluta. Sorri. Então, tomada por um impulso repentino, beijei Andrei. Tanta coisa havia acontecido naquele ano. Se alguém tivesse me dito em janeiro que, até dezembro, minha vida estaria assim. Se alguém tivesse me dito que, no inverno seguinte, eu estaria sentada em um café caro com um homem que me olhava com amor, e não com desprezo, eu não teria acreditado. Se tivessem me dito que eu voltaria a sorrir, que meus filhos parariam de chorar durante a noite e que eu passaria a olhar para o futuro com confiança, eu provavelmente apenas daria uma risada amarga. Naquele janeiro, eu estava no limite. Sem dinheiro, sem trabalho, sem um teto para morar, com 2 filhos nos braços e um vazio completo dentro do peito. No que você está pensando? Andrei tocou delicadamente minha mão, trazendo-me de volta à realidade. Desviei os olhos de Serguei e Cristina e olhei para ele. Você se lembra de como eu era quando nos conhecemos? Andrei sorriu, mas havia uma certa tristeza naquele sorriso. Lembro. Você parecia uma corda esticada ao máximo. Dava a impressão de que poderia se partir ao menor toque. Eu tinha até medo de levantar a voz perto de você. Não consegui evitar uma risada ao me lembrar do nosso primeiro encontro, em um torneio de xadrez. Nikolai Petrovich, pai de Andrei e meu salvador, havia pedido ao filho que me ajudasse a configurar o notebook usado para registrar as partidas. Eu tinha ido ao torneio com meus filhos, a convite dele. Andrei me observava com uma expressão de surpresa quando, em apenas 5 minutos, resolvi um problema que ele havia tentado consertar durante 1 hora inteira. E agora? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Agora você é forte, respondeu ele simplesmente. Mais forte do que muitos homens que conheço. Balancei a cabeça, discordando. Inclusive eu, acrescentou Andrei. Andrei era forte, mas sua força era diferente. Era uma força tranquila, confiável. Ele não precisava provar o tempo todo que era forte. Na mesa ao lado, Serguei elevou a voz, e eu involuntariamente comecei a prestar atenção. E então ele disse, Serguei, sem você, as vendas caíram 30%. Claro que caíram, respondeu ele, cheio de orgulho. Eu sou o melhor gerente da loja. Ele riu alto, satisfeito consigo mesmo. Consigo vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Habilidade. Querida. Ele piscou para a mulher que estava com ele. É tudo questão de habilidade. Cristina forçou um sorriso. Era tão artificial e sofrido que senti um desconforto no peito. Eu conhecia aquele sorriso. Já o havia visto inúmeras vezes no espelho. Era o sorriso de uma mulher que tinha medo de deixar de sorrir. Cristina envelheceu. Falei de repente. Andrei me olhou surpreso. Você a conhece? Não. É só que eu não sabia como explicar. Ela parece muito mais velha do que deveria. Ela tem cerca de 2 anos, não é? Aproximadamente. Andrei lançou um rápido olhar para a mesa deles. E parece ter 35, concluiu ele. Fiquei observando Cristina por alguns segundos. Ele está acabando com ela. Está sugando tudo que ela tem. Parei, procurando uma comparação adequada. Como um saquinho de chá. Até não sobrar nada além daquelas folhas secas e amargas. Andrei me olhou com uma expressão diferente. Havia surpresa e admiração em seus olhos. Sua avó era professora de língua russa? Não. De ensino fundamental. Por quê? Nada. Só pensei nisso por causa do seu jeito de falar. Ele sorriu suavemente. Então acrescentou. Ele também fez isso com você. Fiquei em silêncio. Olhei para as gotas de neve derretida escorrendo pelo vidro da janela. Será que eu tinha sido como Cristina? Tão cansada? Tão vazia? Com os olhos apagados? Sim, respondi finalmente. Minha voz saiu baixa. Só que eu não percebia. Continuei olhando pela janela. Eu achava que aquilo era normal. Que era assim que a vida deveria ser. Que eu merecia aquilo. Minha voz tremeu involuntariamente. Que eu merecia a forma como ele me tratava. Ninguém merece isso, disse Andrei com firmeza. Ninguém. Nunca. Nossos olhos se encontraram.
E, naquele instante, compreendi com uma clareza dolorosa o quanto ele tinha razão. Olhei novamente para o anel da minha bisavó, pendurado na corrente ao redor do meu pescoço. Minha avó Tatiana havia colocado aquele anel em meu pescoço no dia em que saí da casa de Serguei. Naquele momento, ela havia dito: use-o perto do coração. Ele vai ajudá-la a se tornar forte. E, ao que parecia, tinha funcionado. Foi então que Serguei se virou e me viu. Eu percebi seus olhos se arregalarem. A expressão de satisfação desapareceu de seu rosto. Primeiro veio a surpresa. Depois, algo parecido com raiva. Ele disse alguma coisa para Cristina e se levantou. Ele está vindo para cá, avisou Andrei. Senti seu corpo ficar tenso. Ele estava pronto para me proteger. Está tudo bem. Coloquei minha mão sobre a dele. De verdade. Eu não tenho mais medo. E aquilo era a mais pura verdade. Pela primeira vez em muitos anos, eu olhava para Serguei se aproximando e não sentia medo. Não sentia ódio. Não sentia